e avançamos para a lição da quinta-feira, que tem como título Moisés como Deus sobre o faraó. Irmãos, a essa altura do nosso estudo, uma palavrinha antes de entrarmos aqui na lição da quinta-feira, há uma sessão intermediária no capítulo 6, que o autor não utilizou aqui, que vai dos versos 14 até o verso 27. Aqui é apresentada uma genealogia de Moisés e Arão. E é interessante que no 6, versículo 20, pela primeira vez vai aparecer o nome dos pais de Moisés. Anrão tomou a mulher Joquebede, a sua tia, e lhe deu Arão e Moisés, e aqui dizendo que os anos da vida de Anrão foram 130. E também no verso 23 aparece o nome da esposa de Arão. Ele tomou a Eliseba, filha de Aminadab, e esta então lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então este registro aqui numa sessão intermediária que o autor não comentou, e só mesmo como um ponto de afirmação, especialmente a declaração dos pais de Moisés e a mãe de Moisés, que é uma pessoa, nós já mencionamos isso, que merece, os seus pais merecem todo o nosso respeito, como exemplo de pais piedosos que prepararam Moisés para viver de forma fiel a Deus, mesmo estando em contato com toda aquela cultura, com todo aquele cenário de idolatria, Moisés permaneceu fiel. Então agora, vindo para os versos 28 a 30 do capítulo 6 e os versos iniciais do capítulo 7, os versos 1 a 7, então nós vamos recuperar aqui relembrar um momento muito interessante, e o autor ele inicia dizendo que Deus então se apresenta a Moisés como Yahweh, o que significa ele é eu sou o seu Deus pessoal, o Deus próximo do meu povo, o Deus que faz aliança. Esse é o Yahweh, esse Deus imanente que está presente conosco, é também o Deus transcendente que está acima e fora de nós. É este Deus, é com esta característica que Deus agora fala com Moisés. E diante da falta de confiança de Moisés, ele mais uma vez apresenta a objeção, o verso 30. Vamos ver aqui, produção, mais uma vez, verso 30, por favor. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Ele está repetindo aqui o argumento que ele havia usado lá no capítulo 4. E é interessante que o comentário bíblico de Andrews, que aparece aqui na lição, ele diz que a expressão Arau Sefataim, ela literalmente, onde Moisés diz aqui, eu não sei falar bem, essa expressão Arau Sefataim, ela representa lábios incircuncisos, que é usada para expressar falta de habilidade para se comunicar de Moisés, e ela também é encontrada em capítulo 4, verso 10, onde Moisés menciona: eu sou pesado de boca. Interessante, irmãos, estava pensando nisso. Moisés usou esta desculpa para não cumprir sua tarefa. Na verdade, ele queria fugir. Ele já havia dito, e ele repete que Faraó não vai me ouvir. Aqui nós já vimos isso, não vai me ouvir, eu sou pesado de boca. E neste ponto, não é só a humildade de Moisés que aparece, mas é uma tentativa de fugir da tarefa. Irmãos, não vamos confundir humildade com omissão. Não sou preparado, não tenho condições. Quando somos chamados e existe evidências de que esse chamado venha de Deus por meio da igreja ou por outros instrumentos, você, não, tem outros melhores, tem quem. Isso não é humildade, isso é omissão. E Deus, ele repreendeu a Moisés por causa disso. Irmãos, uma outra coisa, há muitas pessoas que são pesados de língua, pesados de boca, ou seja, usam as palavras muitas vezes para dizer a verdade, e a verdade é uma bênção, a franqueza é uma bênção, e algumas pessoas até dizem: olha, me perdoe por minha franqueza. Irmãos, não devemos nunca pedir perdão por sermos francos. Agora, franqueza, verdade não nos dá o direito de maltratar as pessoas com a dureza da nossa língua. Peçamos a Deus habilidade, tato, doçura
para falar com as pessoas. Eu sei que para pessoas que tiveram uma criação mais forte, mais violenta, isso se torna um desafio, mas o Espírito Santo pode fazer essa transformação. É você uma pessoa pesada de língua, você com suas palavras mesmo dizendo a verdade, você costuma ferir as pessoas? Irmãos, se alguém é perfeito, diz Tiago, ele não tropeça em palavras. Nenhum de nós está nesse patamar, mas Deus pode nos ajudar a melhorar e a progredir. E aqui acontece então uma coisa, na sua misericórdia, Deus providenciou Arão. E aqui é muito interessante a forma como Deus diz, olha, Moisés, você vai ser como Deus. E Arão como um profeta que vai transmitir a mensagem que eu lhe entregar, você transmite para Arão e Arão para o faraó. E aqui o autor faz um comentário dizendo que esse relato ele apresenta uma excelente definição, uma ilustração muito boa, muito interessante de como deve operar um profeta, um porta-voz de Deus que transmite e interpreta, que recebe e transmite a palavra de Deus ao seu povo. Assim, Moisés, como Moisés falou a Arão, e este anunciou a Faraó, Deus se comunicou conosco por meio dos profetas, os profetas canônicos que atuaram para a composição da Bíblia e por meio da manifestação moderna do dom profético que se manifestou na vida, obra e ministério de Ellen White. Que bênção para nós! Muitas vezes essas mensagens eram transmitidas oralmente, outras vezes por escrito, mas Deus utilizou este recurso como uma forma de revelar-se ao seu povo e nós, como seus filhos, devemos prestar atenção no conteúdo da sua revelação. Deus ainda faz mais uma advertência a Moisés de que os encontros com o Faraó não seriam fáceis. Irmãos, Deus não nos chama para facilidades. Deus nos chama para cumprirmos muitas vezes tarefas que nos são penosas, nos são extremamente desafiadoras, que nos põem em sofrimento. Mas Deus estará conosco. Ele vai conosco em qualquer circunstância. No entanto, Deus afirmou, o resultado seria positivo. Verso 5 do capítulo 7. Produção, por favor, coloca aí, olha que promessa linda. 7:5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderam a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Deus havia garantido, vai ser difícil, o caminho não vai ser fácil, haverá problemas, muita dificuldade, mas ao final, os egípcios saberão que eu sou o Senhor e eu tirarei o povo. Irmãos, se na nossa caminhada está difícil, está complicado para você, Deus, no Salmo 23, é sempre uma ilustração que eu amo, e vez por outra eu tenho repetido aqui. A nossa vida cristã não é feita só de pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas de justiça. Ela também é feita de vales sombrios e muitas vezes vales sombrios e de morte. Qual é o conforto que nós temos? Que o Senhor está conosco nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, nos caminhos de justiça e Ele segue conosco também no vale sombrio. Ele não impede que as sombras do vale baixem em nossa vida, mas Ele promete estar conosco. Muitas vezes, alguns ficam por aí, não rompem o vale, quando o vale se torna um vale de morte. Mas o primeiro verso depois é a mesa estendida. E eu gosto de dizer que sempre depois de um vale sombrio existe uma mesa posta, existe uma mesa preparada. Pode ser que nós venhamos a usufruir dessa mesa aqui em vida e pode ser que vamos usufruir dessa mesa apenas na eternidade, mas que há uma mesa posta e que o Senhor está conosco também, e Davi termina desejando estar para sempre na presença do Senhor. Que esse seja o nosso desejo, estar eternamente na presença de Deus, seja lá nos vales verdes, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, ou quando entramos no vale escuro e sombrio. Se você está no seu momento de pastos verdejantes, louve a Deus, agradeça a Deus. Mas se você está nos momentos de vale escuro e sombrio, apegue-se a Deus, agradeça a Deus por Ele estar com você e que Deus nos conforte com a certeza da sua presença e das suas promessas em nossa vida. E com esta esperança, pomos um ponto final na lição da quinta-feira.